A Guerra Fria foi um conflito político e ideológico, travado indiretamente pelos Estados Unidos e a União Soviética. Foi responsável por dividir o mundo em dois grandes blocos, um capitalista aliado aos Estados Unidos e o outro socialista aliado à União Soviética. Esse conflito contava muitas das vezes com o envolvimento indireto da União Soviética e dos Estados Unidos, seja por disponibilização de armas, por treinamento militar ou por financiamentos. Embora esta guerra tenha sido indireta, ela deixou marcas importantes no mundo. Por isso é crucial entender as atitudes e as decisões tomadas naqueles tempos. E para conversar mais sobre esse assunto, convidei hoje o Fábio Adorno, do canal No Coração da Tormenta, para conversar mais sobre esse assunto. Quero lembrar também você para deixar sua inscrição, deixar seu like, seu compartilhamento nas suas redes sociais, para que o YouTube possa estar dando mais relevância aqui ao nosso conteúdo. E sem enrolação, sem delongas, vamos direto ao assunto, vamos chamar o nosso convidado. E recebendo aqui hoje para conversar com a gente sobre a Guerra Fria, o Fábio Adorno, pessoal. Ô Fábio, você quer se apresentar? Vou passar a palavra para você. A casa é sua, Fábio. Fique à vontade. Beleza, Joseph. Olá, Joseph, pessoal que acompanha o Velhos Tempos. Muita alegria estar aqui, muito prazer. Eu sou o Fábio Adorno. Eu sou geógrafo de formação, né, mas sou historiador também. Eu sou licenciado, bacharel e especialista em geografia, licenciado, mestre e doutorando em história, né? Então são duas paixões que eu cultivo. Sou professor, né, desde o fundamental, do ensino médio, do ensino superior também. Leciono cursos de relações internacionais e economia também, que são duas áreas que eu gosto também. Acho que esse quarteto aí me resume, né? Geografia e história, relações internacionais e economia. E meu foco de pesquisa mesmo, nos últimos anos, tem sido Guerra Fria, né? Mais focado em alguns aspectos, mas Guerra Fria. Então acho que o papo hoje vai ser bem interessante. Legal. Aqui, então, a gente sem enrolação, direto ao assunto, Fábio. Conta pra gente como que começou, quando começou a Guerra Fria? José, é interessante porque se tem um assunto polêmico na história é onde e quando começou a Guerra Fria. Então eu vou propor para quem está assistindo a gente e tal, alguns pontos de vista. Para facilitar, sobretudo se tem uma molecadinha mais nova, a gente pode pensar assim: a Guerra Fria durou do fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, 1945, ao fim da União Soviética, 1991. Isso é a forma mais simplória, porque são datas fáceis de guardar. Porém, há muitas dúvidas quanto à interpretação. Então, por exemplo, alguns consideram já as duas conferências de Yalta e Potsdam, começou ali, ou seja, no bojo da Segunda Guerra Mundial ainda. Outros, como eu, então já vou também posicionar, eu considero o discurso do Winston Churchill, que ele vai cravar o termo cortina de ferro, Iron Curtain. Ele já não é mais primeiro-ministro no Reino Unido, ele vai para a Inglaterra, na universidade, e faz um discurso, ele é recebido pelo presidente dos Estados Unidos, e ele faz um discurso, pelo Truman, né, que o Roosevelt já tinha morrido também, e ele faz um discurso bem antissoviético, lembrando, né, União Soviética, Estados Unidos e Reino Unido eram aliados, eram os aliados, inclusive, né, ainda que praticamente a guerra tenha sido ganha pela União Soviética sozinha, os Estados Unidos e Reino Unido tiveram seu papel importante. E eles eram aliados, e o discurso do Churchill, já fora do poder, porque tem a eleição, o Partido Conservador sai, o Churchill conservador, ele faz um discurso muito antissoviético. Então, eu cravo ali, e ele usa esse termo cortina de ferro, que vai fazer sucesso, ainda hoje na escola a gente usa esse termo. Então, beleza. Então, essa é a forma que eu considero. Outros consideram a crise na Grécia. Porque acontece, praticamente todos os países que foram libertados pelos comunistas viraram comunistas. Uma exceção é a Grécia. A Grécia, os partisãos gregos foram super importantes para a libertação nazifascista da Grécia, só que por um acordo esquisito que a União Soviética fez com o Reino Unido, a Grécia, o Stalin não ajudou os comunistas gregos a tomarem o poder. E aí volta a monarquia, que estava na Inglaterra, inclusive, volta para a Grécia. Eu considero que a guerra civil grega, entre esses partisans que queriam tomar o poder, afinal eles libertaram, e os monarquistas, aí está a Guerra Fria. E aí, isso já em 47, portanto, também tem uma crise no Irã.
Então, em algum momento, sem querer ser muito chato, em algum momento entre 45 e 47 começa a Guerra Fria. Essa é uma resposta boa. Uns consideram o imediato pós-guerra, eu considero que os são bem antissoviéticos, e outros consideram a crise grega. Em 47 também a gente vai ter já o pensamento do Marshall, né, que é coisa importante também. Então, Você também não acredita que o lançamento das bombas atômicas ali não foi para mostrar a demonstração de força do Ocidente para o Stalin, não? Com certeza, José. Eu não sei se foi para o Stalin apenas. Não, com certeza, mas... Né, mas por que eu penso isso? Porque, por exemplo, durante os anos 50, haverá uma briga grande dos Estados Unidos, não um conflito, porque eles eram aliados ainda, né, e a OTAN vai fazer isso, mas há um conflito sobre a questão nuclear entre Reino Unido e França. E esse conflito, ao longo dos anos 50, vai ser tão forte que vai levar a uma espécie de rompimento do Charles de Gaulle, da França, com os Estados Unidos. Falou, mano, então vocês não querem que a gente tenha bomba atômica, mas a gente vai ter. Né? Então, até a França dá uma passada da OTAN em relação a... Tanto que as bombas atômicas eram completamente inúteis, né? No final, o Japão, a guerra já tinha acabado na Europa, que era o que importava. Na China, o exército já tinha acabado com o exército japonês estacionado na Manchúria. E era questão de tempo. Eles não precisavam fazer isso, mas fizeram. E eu acho que porque fizeram? Já tinha bomba, vamos atentar, e já vai mostrar quem era o novo dono do pedaço. Os americanos, até em filme de bullying, de escola, os americanos têm disso, o novo dono no pedaço. Quem é o novo dono? Porque se a gente for ver, o mundo pré-Segunda Guerra Mundial era um mundo multipolar, no qual os Estados Unidos já, na verdade, era uma grande potência econômica, mas a Inglaterra e a França ainda tinham muita ascendência no mundo colonial deles, né, Índia, Congo, né, África do Sul, tal, Síria, suas colônias, mas até em outros lugares. Por exemplo, a Inglaterra tinha total ascendência sobre a Argentina, ascendência econômica e cultural. A França tinha uma ascendência cultural sobre o Brasil total, né? Aqui em São Paulo, a USP, que é uma universidade importante, foi fundada por missões francesas. As crianças na escola, em Minas eu sei que também era assim, mas em São Paulo, viu? A segunda língua de aprendizado era francês. Então, com a Segunda Guerra Mundial, a bomba eu acho que é mais ou menos a gente não é só não somos os melhores só economicamente, como já vinha tendo, mas agora nós somos os melhores em tudo. Só que eles não contavam que 4 anos depois a União Soviética teria a bomba dela também, né? Mas eu acho que sim, isso tem razão. E isso na época preocupou a União Soviética, então no caso foi 2 coelhos com uma cajadada só. Ô Fábio, então o que justifica essa ruptura entre os Estados Unidos e a União Soviética, sendo que eles derrotaram o nazifascismo juntos? Então, José, eu tenho uma leitura um pouco polêmica quanto a isso, porque é difícil de sustentar, visto que nós no Brasil, a nossa academia brasileira e a nossa cultura, nós somos imersos numa influência muito forte dos Estados Unidos, né? Mas qual que é a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é o seguinte: a Segunda Guerra Mundial, ela foi um conflito cheio de conflitos dentro. E dentro desse conflito, o principal, e o resto, era o conflito Alemanha e União Soviética. E sobre esse conflito, Estados Unidos e Inglaterra não fizeram muita coisa. Né? Tanto que, por exemplo, no começo dos anos 40, né, de 40 para 41, 41 já, na verdade, a Alemanha invade a União Soviética e os Estados Unidos só vai entrar com tropas terrestres em 44. Isso eram 3 anos. Então, eu tenho a sensação, e pela forma como a diplomacia americana, a diplomacia inglesa, tratou a União Soviética entre 17 e 39, ou seja, financiando os mercenários na Guerra Civil Russa, antes de virar a União Soviética, depois fechando os olhos para o rearmamento da Alemanha, fingindo que a Guerra Civil Espanhola não estava acontecendo, a tomada da Boêmia, da Tchecoslováquia, ninguém fez nada, pelo Hitler já, depois a anexação da Áustria, ninguém fez nada, tipo, e a gente sabe que essa galera não é trouxa. Então, o que eu suspeito? Reino Unido, França também, mas muito Reino Unido e Estados Unidos, tinham o desejo que a Alemanha arrebentasse com a União Soviética. Só que a coisa saiu do controle, me parece, né? Aí os caras falaram, a União Soviética é ruim,
mas parece que o nazifascismo é pior ainda. Então, eles circunstancialmente se aliaram com os soviéticos para combater o nazifascismo, mas aí esse problema eliminado volta-se ao status anterior. Qual é o status? Acabar com a União Soviética. E aí a Guerra Fria, eu permito essa interpretação, não é uma guerra Estados Unidos contra Estados Unidos e União Soviética, é Estados Unidos contra a União Soviética. Não é uma guerra equilibrada, é uma guerra de ataque contra defesa. Mas inspirado pelo quê? Por aquela ideia, a gente tem que acabar com esse problema. A visão americana, me parece, a União Soviética era um problema, porque ela oferecia uma perspectiva ruim para os Estados Unidos. Uma perspectiva, sem consumismo, uma perspectiva de tem pátria, num horizonte mais utópico, que aconteceu. Então, resolvido o problema do nazifascismo, devia se resolver o problema. E aí eles voltaram a um status, eu tenho essa sensação, né? É status anterior, que agora vamos acabar com a União Soviética. Tanto que é assim, né? Acabar a União Soviética e os outros problemas, né? E assim sucessivamente. Tem essa sensação, não sei. O Muro de Berlim foi um marco desse período de Guerra Fria. Qual dos dois lados construiu e por quê? Boa. Isso é muito polêmico também, mas eu acho que a gente pode ser sincero para entender a questão. Quem construiu foi o Muro de Berlim. É até engraçado para quem estuda um pouco mais, mas para quem tem sol de orelhada, às vezes o pessoal confunde que a Alemanha toda era cortada por um muro, né? Não, né? As pessoas podiam transitar nas Alemanhas. A questão é, além da Alemanha ter sido dividida, afinal a Alemanha já vinha causando problemas para a estabilidade europeia, na visão deles, né? Então, ele tinha causado a Guerra Franco-Prussiana em 1871. Ele tinha causado a Primeira Guerra Mundial. Ele tinha causado a Segunda Guerra Mundial. Você falou, mano, essa galera unida, a gente dá problema, vamos dividir. E dividiu. Só que, além de dividir a Alemanha em duas, uma ocidental capitalista e uma oriental socialista, Berlim, a cidade, ex-capital prussiana, né, a cidade, ela também foi dividida em duas. Só que Berlim ficava dentro da Alemanha Oriental. Era uma cidade da Alemanha Oriental. Só que os soviéticos deram essa concessão de dividir a capital em duas. Então, Berlim Oriental era socialista, Berlim Ocidental, mesmo estando dentro da Alemanha Oriental, era capitalista. E eles fizeram vários acordos. Acordos, inclusive, de suprimentos. Porém, os Estados Unidos, a partir do Plano Marshall, sobretudo, os Estados Unidos começam a sabotar a confiança em relação aos soviéticos. E começa a aumentar o suprimento, levar arma, até chegar num ponto mais radical, que é em 55, os Estados Unidos colocar a Alemanha Ocidental dentro da OTAN. Tanto que, por exemplo, a OTAN era criada em 49 e a União Soviética suave. 50, 51, eles foram anexando os países. Quando em 55, acho que é janeiro, eles colocam a Alemanha Ocidental, 3, 4 meses depois a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia. Eles já tinham sacado que, qual que era a ideia? Rearmar a Alemanha para depois atacar a União Soviética de novo. Porque é uma interpretação possível de que o Hitler só se armou porque Inglaterra e Estados Unidos fizeram vista grossa porque o Hitler queria acabar com a União Soviética. Né? Tem até uma frase do Hitler, bem pesada, né? Ele falava que o sonho, atribui a ele, né? Que o sonho dele era transformar o rio Volga no rio Mississippi dos alemães. Porque a ideia era escravizar os eslavos, né, que era essa etnia predominante na Rússia e na União Soviética. Em volta do Volga, da mesma forma que os norte-americanos escravizavam os africanos e levavam eles para em volta do Mississippi. Então, é uma coisa muito pesada, né? Então, me parece que era rearmar a Alemanha. Há algumas crises em Berlim. Uma crise, acho que logo em 45, aí tem outra de 47, 48, e tem, em 61, a coisa está muito pesada. E aí, 13 de agosto de 61, o soviético falou, quer ver, então, essa parada? Vamos fazer uma coisa, vamos cercar a Berlim Ocidental. E aí, Berlim Ocidental é cercada com um muro. Não a Berlim inteira, só a Berlim Ocidental. E, assim, é uma coisa interessante, porque se a gente for ver, ao longo da Guerra Fria, os Estados Unidos investiu mais dinheiro em Berlim Ocidental do que em qualquer outro país do mundo. E investiu mais dinheiro em meia cidade para dar aquela propaganda, né? Prosperidade, e ficou próspero mesmo, né? Não conheço Berlim, mas moedas que é muito bonita, né? Para dar esse chance. Então, o que acontece? Muitas pessoas passou a receber influência da propaganda da Berlim Ocidental, na Alemanha Oriental, e receber também, tipo, as pessoas começaram a fugir, desertar. Não, mano, eu tô aqui na Berlim Oriental, se me reconstruindo, sei lá, um prédio
por mês, e na Berlim Ocidental os caras com um prédio por dia. Eu vou embora. Os soviéticos entenderam isso como um assédio, e como corrigir esse assédio? Murando. E muraram, e em uma noite construíram, e já era, né? Que aí é a história que a gente já conhece mais romantizada. Inclusive, Joseph, talvez a gente vai falar disso, mas eu dato o fim da Guerra Fria com o fim da União Soviética. Muitos datam o fim da Guerra Fria com o fim do Muro de Berlim, em 89, novembro de 89. Né? Então, isso é uma discussão interessante. Então, o Muro de Berlim existe, mas é circunscrito à cidade de Berlim e que, né, beleza, é isso. É claro que isso foi essa Guerra Fria foi uma guerra de influência, teve guerras periféricas ali, vários proxies dos Estados Unidos, tanto da União Soviética. Quais que foram as táticas usadas para influenciar os outros países? Boa, Joseph. Você trouxe uma coisa muito interessante, assim, na escola, quando a gente vai ensinar para os alunos, à medida que a gente vai avançando numa discussão mais acadêmica, as coisas vão mudando, mas eu acho que como o nosso público aqui deve ser bem vasto, é interessante pensar em modo escolar. A gente diz que existem 4 pilares da Guerra Fria, né? Pilar 1, que a gente considera, né? Corrida armamentista, né? Cada um fazendo suas armas mais malucas, mais destrutivas, mais para arregaçar tudo. Pilar 2, corrida espacial. Quem pegava um troço jogava mais longe, né? Então, atmosfera, estratosfera, exosfera, Lua, Marte, Vênus, Sol, nuvem de Oort, né? Então, isso é uma tara também. Então, corrida espacial. Terceiro, a guerra de propaganda. Quem é o mocinho, quem é o vilão. Essa coisa meio gato e rato, mocinho, uma coisa meio binária. E a quarta, você usou as proxy wars, né? As guerras por procuração. Só que se a gente for ver, só os Estados Unidos conduziram guerras por procuração. Porque qual que é a lógica, se a gente for pensar, né? Qual que era o ideal da União Soviética? Ideal, gente, ideal em realidade, né? A gente sabe que nem sempre coincide. Mas qual que era o ideal da União Soviética? Era o lema da União Soviética, inclusive. Né? Por exemplo, o lema do Brasil é a ordem e progresso. Entendeu? Qual era o lema da União Soviética? É o fim do manifesto do Partido Comunista. Proletários unidos. Então, a União Soviética tem o lance de libertar a humanidade. Acabou a Segunda Guerra Mundial, os dois grandes impérios coloniais, França e Inglaterra, estavam meio em frangalhos. Então, começam as lutas anticoloniais ganham mais força do que nunca antes. E começa a descolonização afroasiática. E aí o que acontece? Na descolonização, quem estava a favor da liberdade do povo? A União Soviética, porque eles têm essas colônias como colônias dos seus parceiros da OTAN, Inglaterra e França. Eles mantinham. Quando a guerra se mostrava perdida e o país ia ficar independente, aí a União Soviética continuava apoiando com armas, sobretudo, e na arma, alguma ajuda militar e alguma cooperação técnica, mas sobretudo arma, ao ponto de, por exemplo, eu gosto desse exemplo, é um país africano, e eles têm na bandeira uma AK-47. Não na bandeira a AK-47, porque os soviéticos davam para ele, que é uma arma muito útil, lutando na neve, lutando no barro, lutando no Saara, lutando em qualquer lugar, né? Os caras meteram na bandeira, tipo um símbolo da independência e tal. Então, quando ia ficar independente, ou seja, a União Soviética ia ganhar, e o povo ia ficar livre, o que os Estados Unidos fazia? Começava a financiar grupos de independência que fossem capitalistas. E a União Soviética continuava dando grana para a galera socialista que queria a liberdade. Então, essa é a proxy war mais comum, que é essa guerra do Vietnã, por exemplo. A primeira fase da guerra do Vietnã, que é uma guerra símbolo da Guerra Fria, é França contra os vietnamitas. Os Estados Unidos ajudando o Império, colonizando os libertadores do Vietnã, sobretudo o Ho Chi Minh. Quando a França desiste, os Estados Unidos entra ele e começa a ajudar o pessoal que quer ser capitalista. E a União Soviética está ajudando sempre. O próprio Osama é cria dos Estados Unidos. O próprio Osama é cria dos Estados Unidos, exatamente. A gente vai falar, acho que uma medida que a gente for avançando, a gente vai falar disso. Mas há uma terceira etapa, que é a mais maluca de todas, que é quando os Estados Unidos via que realmente o país ia ser socialista, não tinha jeito, o que ele fazia? Ele apoiava o Partido Socialista que fosse mais próximo dos Estados Unidos. Onde acontece isso, que é o caso mais doido de todos, na minha opinião? O Camboja, do lado do Vietnã. Tanto que, por exemplo, o Pol Pot, que eu acho um cara bem zoado,
ele é um líder socialista e vários, por exemplo, anticomunistas falam, mas olha o Pol Pot no Camboja. Beleza, quem colocou o Pol Pot lá? Os Estados Unidos. Porque aconteceu isso. Primeiro era manter a monarquia, primeiro era manter a colonização francesa, deu errado. Depois era manter a monarquia, deu errado. Aí quando viu que ia ser socialista, houve uma divisão entre o Khmer Vermelho, do Pol Pot, contra o, acho que Campuchea Democrático, o outro partido lá, que aí é apoiado, né, o Pol Pot é apoiado por Estados Unidos e China, que tipo, você fala esquisitíssimos esses anos, e o outro apoiado por União Soviética e Vietnã. Eles perdem, e o Pol Pot ganha, e o Pol Pot barbariza no Camboja, né? Aí depois ele perde, vence outros caras, mas aí é outro. E hoje em dia, o Camboja, ele é uma monarquia de novo, né? Mas enfim, então, as proxy wars é basicamente isso. A União Soviética ajudando a liberdade dos povos e os Estados Unidos tentando manter primeiro a colonização, quando não dá, tentar algum aliado capitalista, e quando não dá, aí isso é muito raro, mas teve, no caso do Camboja, algum aliado socialista próximo a ele. Então, para a gente ter uma ideia, por exemplo, é nesse contexto que se instala nos anos 60 as ditaduras da América Latina. Brasil, por exemplo. Entre ter um governo de centro, como o João Goulart, e fazer comércio com os Estados Unidos e a União Soviética, não, você põe uma ditadura de extrema-direita, já resolve, afasta. Isso é uma proxy, né? Porque tipo, você vai apoiar aqui alguém que é totalmente seu aliado. E assim foi em lugares do mundo. Então, eu acho que, para finalizar isso, a União Soviética tentando ajudar a liberdade dos povos, e os Estados Unidos tentando manter esses povos subjugados, como já vinha sendo desde a colonização, né, que o Brasil teve com Portugal, conhecimento anos. Mas basicamente isso. Igual a gente falou agora dos proxy, do jogo de influência. Como que foi sobre a Guerra da Coreia? Como que foi isso aí? A Guerra da Coreia é muito interessante, porque é o seguinte, na verdade, é difícil precisar quando começou a Segunda Guerra Mundial. Porque, por exemplo, a gente considera meio arbitrariamente a invasão da Alemanha na Polônia. Mas isso é apenas porque a Polônia era aliada inglesa. Mas eu não acho errado, por exemplo, precisar, não em 39, mas em 35, porque em 35 é o ano, por exemplo, que a Alemanha já está totalmente antissemita, tem a guerra civil na Espanha, que é uma guerra civil crazy, completamente crazy, maluca, tem aquela palhaçada do Mussolini na Etiópia, tanto que os discursos do Haile Selassie na Liga das Nações 35, ele está falando o que está acontecendo. Eu esqueci o nome também, não sei se é o Molotov, que já era o representante soviético na Liga das Nações, ele está falando, mano, o Hitler está se armando, o pau está comendo, e se ninguém vai fazer nada, e o pessoal só fazendo um ouvido de mercador, né? E em 35, o Japão já está barbarizando a Manchúria também na China. Porém, essa barbárie japonesa no Extremo Oriente, ela começa nos anos 10 na Península da Coreia. A primeira colônia pesada japonesa é na Península da Coreia, na década de 10. Então, o que acontece? Qual que é uma colônia japonesa, o Japão perde a guerra, vai ser colônia de quem? A Coreia. Qual que é o que a União Soviética pensa? A União Soviética pensa, mano, a gente tem que expulsar os invasores japoneses e expulsar os colaboracionistas. E um dos grandes heróis da Coreia é justamente o vô desse maluco que está aqui agora, o Kim Il-sung. O cara foi um herói. Então, a gente tem que expulsar os invasores, eliminar os colaboracionistas, prender, matar, sei lá o que fazer, mandar para o Japão também. Os coreanos colaboraram e criar e pôr no poder os libertadores. Só que os libertadores eram socialistas. Aí os Estados Unidos falou, não, tá louco? Vamos ver isso daí, não sei o quê, vamos deixar o povo escolher. Aí se tem até uma eleição e o povo escolhe os libertadores, né, os socialistas. E aí, no final das contas, acabam dividindo uma área de intolerância aos japoneses e aos colaboracionistas, que é o que a gente chama de Coreia do Norte, socialista, apoiada pela União Soviética, pelo Exército Vermelho, e uma área em que os colaboracionistas foram tolerados, que é o Sul. Então, por exemplo, um monte de gente que serviu ao lado dos japoneses continuou servindo no Exército da Coreia do Sul, é uma zona, né? E aí, o pessoal do Norte fala, mano, a gente não pode aceitar essa galera com algum poder. E o pessoal do Sul fala, a gente não quer ser socialista. E aí, só que o que acontece? É uma treta interna. Em 47,
o vô, eu confundo o nome dele, né? O vô do que tá aí, o Kim Jong-un? Sei lá. Então, eu confundo. Ele proclama em 47 a República Popular Democrática da Coreia, que é o nome oficial, né? E fala, mano, a gente vai unificar a península. E beleza. Só que acontece, 47 é o mesmo ano que o pau tá atorando na Europa, os partidos socialistas estão ganhando todas as eleições, estão no leste, e começa a ameaçar o oeste também. Então, o Partido Trabalhista de esquerda ganha na Inglaterra, mas os partidos comunistas da França e da Itália estão bombando, estão arregaçando. Aí vocês falam, mano, não é possível. Aí eles estão cuidando da Europa, e aí em outubro de 49, a China acaba a Guerra Civil Chinesa e a China vira socialista. Aí os Estados Unidos entram em desespero, porque do ponto de vista da geografia mais comum, você passa a ter o maior país do mundo socialista, a União Soviética, com 22 milhões de quilômetros quadrados, e a maior população do mundo, China, né, sei lá, 400 milhões de habitantes, também socialista. Aí eles viram tudo, eles resolvem aqui, criam a OTAN em 49 mesmo, na Europa, e foca na Ásia. Ao focar na Ásia, eles já é tarde demais, não dá para fazer mais nada com os nacionalistas do Chiang Kai-shek. Eles vão proteger Taiwan, eles são expulsos para Taiwan, que é uma treta até hoje. E aí, os caras, mano, a gente tem que ficar de olho na Coreia. Aí tem as ofensivas, e aí em 49 instala-se a República Popular da China na China, e em 50 os Estados Unidos começa a tentar fazer com que a Coreia se unifique, não sobre o socialismo, mas sobre o capitalismo. Aí é 3 anos de guerra alucinante, a Coreia do Norte é totalmente devastada, a Pyongyang, praticamente todos os prédios são derrubados, né? E aí chega num acordo, um armistício, essa guerra não acabou, né? Vamos lembrar, nunca acabou a guerra da Coreia, eles estão pausados, não pause, não stop, não pause. No armistício, aí no paralelo 48, e estão desmilitarizados e teoricamente estão em guerra, mas é isso, os Estados Unidos ajudando muito a Coreia do Sul, e a União Soviética ajudando um pouco a Coreia do Norte, porque ela não tinha... A União Soviética foi o país que mais sofreu, né, na Segunda Guerra Mundial, então eles não tinham como ajudar muito. E a coisa tá ficando esquisita porque depois o Stalin morre e aí a Coreia do Norte vai se afastando da União Soviética também. Mas a guerra da Coreia é isso. Por isso que é bem estranho pra gente se pôr no lugar dos coreanos. Por que eles não se unificam? Porque o Sul acha o Norte alucinados, utópicos, e o Norte acha o Sul uns traidores, porque eles mantiveram as colaborações dos japoneses. É a mesma coisa no Brasil, se a gente tivesse uma divisão entre aqueles que ajudaram os portugueses a matar os índios e a galera a favor dos índios. E isso é mais ou menos irreconciliável, me parece. Mas a Guerra da Coreia é um pouco assim. Teve um episódio também na Guerra Fria que quase tudo pegou fogo, claro. Quase uma terceira guerra mundial. Fala pra gente do... Ô, Deus, é interessante. Assim, eu penso que o momento realmente mais quente da Guerra Fria, acho que são 2 momentos, penso eu, né? Um, a crise dos mísseis em Cuba. A gente vai falar. Que ali o pau estourou. E outro, acho que o fim da Guerra do Vietnã. Ali um outro momento, tipo, realmente, os Estados Unidos levou uma surra pesada ali, né? O do Petrov, que é interessante, eu já tinha ouvido falar, mas tá bom. Mas aí, mano, há pouco tempo atrás eu resolvi dar uma olhada de novo. O que me parece, assim, ele parece ser um cara importante, herói, só que eu não sei exatamente o quanto desse heroísmo dele, isso eu não sei, estou pensando alto mesmo, também não é um pouco fabricado pelo Ocidente. Eu me questiono, será que na Rússia, ele como um herói assim, ou em algum lugar, porque eu comecei a ir atrás, a imprensa, quando ele morre assim, a maior parte da imprensa que cobriu a morte dele, são todos de países membros da OTAN. Tem imprensa americana, imprensa inglesa, imprensa espanhola. Eu não vi tipo o pessoal da Bielorrússia, que fazia parte da União Soviética na época, falando, pessoal do Cazaquistão, não sei, estou só ajudando. Então me parece que... E outra coisa, será que esse é o único momento em que aconteceu? Porque os computadores dos dois lados eram bem precários. O sistema de radar, o Wikipedia até explica, o sistema de radar dos Estados Unidos, eles eram todos primeiro no Canadá. Depois ele foi vindo para cá, que era mais perto do polo da União Soviética. E aí depois vai ter a DARPA e tal. Era uma coisa precária. Então eu não tenho certeza se realmente o quão ímpar é essa história. Mas
Independente, eu acho uma história muito legal, porque o cara, ele podia ter falado, gente, ferrou, vamos contra-atacar. E ele teve um sangue frio, né, falou, não, vamos... E é um governo do Reagan nos Estados Unidos, que é um governo que, com todo respeito, merecia ser realmente exterminado, né? Então o cara teve sangue frio, e me parece, e aí eu fui atrás de algumas coisas, e os próprios cursos parecem que hoje em dia trata esse cara com um certo, como eu posso dizer, com respeito. Mas parece que ele acabou a vida um pouco no ostracismo, parece que ele preencheu alguns documentos errados anos depois, teve problema disciplinar e saiu. Mas eu não sei. Mas como eu não sei, então me agrada pensar ele como o herói que nos salvou, tá ligado? Tipo, que bom que o Petrov respirou com toda até 10 eu acho que a gente não está sendo atacado. Porque como o Reagan, ele era meio eufórico, ele poderia ter atacado, né, se a gente for pensar. Mas o Petrov, eu recomendo, quem não conhece a história, depois de Stanislav Petrov, me agrada pensar ele como um herói, assim, esses heróis anônimos, mais ou menos, né? Mas ele tem tido vários, né? Como famoso. E como foi o dia que chegamos perto do fim, igual você falou um pouquinho antes, como foi a crise dos mísseis, o ápice da Guerra Fria? Ó, eu acho que foi um dos ápices, assim, penso eu, Joseph, assim, há uma espécie de acordo, é um pensamento hegemônico que esse foi o ápice. Eu, cada vez mais, eu suspeito que esse ápice é anterior. Eu acho que o ápice mesmo foi em 55, com a criação, com a introdução da Alemanha Ocidental na OTAN, meses depois a criação do Pacto de Varsóvia. Tudo isso com uma sucessão na União Soviética bem complicada, porque o Stalin morre em 53, em 55 a coisa está meio confusa, o Khrushchev não está estabelecido ainda, né? No mesmo ano de 55 vai ter a conferência de Bandung na Indonésia, em que os povos recém-independentes e os povos ainda coloniais lutando pela independência vão se reunir para pensar um mundo que não fosse aliado nem alinhado a Estados Unidos e a União Soviética. Essa conferência em 55, conferência de Bandung. Então eu acho que 55 é muito tenso, tão tenso que em 56 vai ter a primavera de praia, os problemas na Hungria, né? Tem problema na Tchecoslováquia também, mas os problemas na Hungria são sérios, os problemas na Bulgária, acho que muda o governo ali. Então, mas isso é uma coisa meio obscura e eu estou indo em pesquisa, então, beleza. A hegemonia estiver correta, o grande problema foi, no anos 60, 62, e os Estados Unidos coloca mísseis na Turquia. Então, pouco antes, na verdade, os Estados Unidos... se a gente for pensar, por exemplo, se o Churchill está certo e existe uma cortina de ferro sobre a Europa, ali a Europa do meio, você tem do lado ocidental países capitalistas, do lado oriental países socialistas e na meiuca países neutros. 4. Suíça, neutra há muito tempo. Neutra há muito tempo. E 2 países que nós falamos que são neutralizados. Áustria e Finlândia. Então, mais ou menos esse panorama. Do lado ocidental, do lado oeste, países capitalistas. Mesmo os regimes de Espanha e de Portugal são aceitos, na OTAN, inclusive, sem problema. Do lado oriental, países socialistas. E no meio, os neutros. Tranquilo. Porém, se a gente for olhar o mapa da Guerra Fria, a gente vai ver que tem 2 países completamente orientais que fazem parte, não só são capitalistas, mas fazem parte da OTAN. Países são esses: uma monarquia, que é a Grécia, que depois vai virar república de novo, e uma república que ficou neutra na guerra, que já tinha a Turquia. Então, esse é basicamente o panorama, né? O panorama na teoria, se existisse mesmo a cortina de ferro, Turquia e Grécia tinham que ser socialistas, porque estavam na Europa Oriental. E a Grécia, a gente até comentou, a Grécia tinha que ser socialista mesmo, porque os voluntários como se libertaram, mas a União Soviética deixou quieto, e beleza. Só que deixou quieto com uma série de acordos. Por exemplo, a União Soviética na época e a Rússia até hoje tem problemas de portos de águas quentes. Então você pega os 3 principais portos russos: São Petersburgo, frio traçado ali no Mar Báltico, Murmansk, Oceano Glacial Ártico, uma Barlanda congelada, e Vladivostok do outro lado, com um frio desgraçado também. Quais são o principal porto? Sebastopol, ali na Crimeia, está pelo Mar Negro, Mar Mediterrâneo e Oceano Atlântico.
Mas para chegar no Oceano Atlântico, ele tem que passar por 3 estreitos. O de Gibraltar, sob comando espanhol e inglês. O de Bósforo e o de Dardanelos, sob comando turco. Então, qual que é a ideia? Os turcos fazem parte da OTAN, mas não enchem o saco para entrada e saída de navio soviético. Beleza, fechou. Fazer fronteira ali, basicamente, fronteira marítima, fronteira marítima, com a União Soviética, que é um país gigante. E aí os Estados Unidos faz graça e instala mísseis na Turquia. Porque a questão dos mísseis de longo alcance não eram tão difundidos, então põe do lado dos mísseis. Aí a União Soviética fala, mano, é isso mesmo? Beleza. Qual é o nosso aliado mais próximo dos Estados Unidos? Cuba, que está a menos de 200 quilômetros da Flórida. Vamos colocar míssil lá. Eles começam a mandar míssil, aí os espiões veem e falam, ixi, deu ruim. E aí ia dar ruim mesmo. Aí há uma ligação, né, algumas ligações, há contatos entre o Kennedy, então presidente dos Estados Unidos, e o Nikita Khrushchev, líder da União Soviética, e há esse acordo. Tipo, ou eles vão pro pau mesmo, ou eles desmobilizam. Aí desmobiliza-se os mísseis na Turquia, e os mísseis soviéticos estão em Cuba, do lado, arregaçado dos Estados Unidos, volta para a União Soviética também. Uma coisa importante, isso, o MST tem avançado, e as pessoas, eu observo que as pessoas acham isso normal, mas não é normal. Esses dois homens, Kennedy e Khrushchev, eles não terminam seus governos. E será que é uma grande coincidência? Pode ser, mas a história não. Foi assassinado. Okay? E o outro, ele sai ali de uma forma que me parece um golpe de Estado. Né? Sai o Khrushchev entre o Brenner. Né? Então, imagine que tensão é essa, né? Que os dois caras que, então, entre aspas, desarmam o maior conflito da Guerra Fria, eles sequer terminam o seu mandato. Em dois países estáveis, né? Porque o Stalin ficou 5 anos, o Brenner fica 6.000 anos também, o Kennedy podia ficar 4 anos mais 4, que é a prática americana, mas não. Fica a dica aí. Mas então eu acho que esse é o momento quente da Guerra Fria, né? A gente sabe, pessoal, não tem como falar de tudo da Guerra Fria, um período tão grande assim, falar num vídeo de 40, 50 minutos. Então a gente faz um apanhadão aqui para vocês aqui inscritos do canal. E quando que foi o final? Qual foi o marco do fim da Guerra Fria? Então, eu prefiro, e nisso, por exemplo, eu acho que eu estou com os hegemônicos, raramente estou com o pensamento hegemônico, mas nesse caso eu prefiro ali o Natal de 91. 5 de dezembro de 91, o Kremlin baixa a bandeira da União Soviética, os 15 países estão formalmente independentes, né? A Rússia e os outros 14 países compõem a União Soviética. Então, por quê? Porque eu entendo que uma das principais características, para quem vai fazer vestibular, tal, guarda isso. Uma das principais características da Guerra Fria é o mundo bipolar, com duas superpotências em conflito. Ainda que eu advogue que os Estados Unidos estavam em conflito com a União Soviética, a União Soviética estava só vivendo dela, mas estavam em conflito. Quando acaba esse mundo bipolar, quando um dos polos desmorona, entra em colapsa, né? A pessoa fala colapso, eu acho um termo adequado, entra em colapso. E aí, Estados Unidos, o mundo passa a ter uma superpotência, Estados Unidos, porque a outra não é mais superpotência. Então, eu coloco aí. Outros colocam a queda do Muro de Berlim. E por que a queda do Muro de Berlim? A queda do Muro de Berlim está inserida num processo que há uma minoria que consideram uma minoria que acaba com a perestroika e glasnost do Mikhail Gorbachev, que é o último líder soviético, o líder reformista. Por quê? A partir da perestroika e da glasnost, a União Soviética começa a se desmobilizar. Então, para de investir tanto as tropas no Pacto de Varsóvia, deixa os países, ou melhor, sempre deixou, mas não vai mais invadir o país e tiver eleições, o país que tiver eleição e ganhar um partido não comunista. Então começa a ganhar eleições os partidos não comunistas na Tchecoslováquia, na Polônia, né, na Bulgária. Então ele começa a desmobilizar, tira as tropas do Afeganistão, que nem você falou, já aconteceu do Osama Bin Laden, tira as tropas. Ele desmobiliza. E vai desmobilizar tanto que vai ter uma mudança, se eu estudar mais, mas, por exemplo, é importante saber que
O líder máximo dos Estados Unidos chama-se presidente, porque ele é chefe de governo e chefe de Estado. Qual é o líder máximo da União Soviética? Qual que é o cargo? O líder máximo a gente considera que é o secretário-geral do Partido Comunista. Só que dentro da estrutura do poder soviético tinha uns cargos. Então tinha o secretário-geral do partido, mas tinha o presidente da Rússia, como uma das repúblicas soviéticas. Aí tinha o presidente do Presidium, que é uma outra parada lá. Aí tinha os representantes do Soviético Supremo. Então é muito mais complexo, é muito mais intrincado. O Gorbachev, ele vai criar esse cargo de presidente da União Soviética. Ele é de 88, assim. Então você vê que o Gorbachev está entregando os pontos. Ele começa a entregar os pontos. Entregar, e se aproxima da China, que tinha traído a União Soviética, na visão da União Soviética, no ato, mas beleza. Na década anterior, ele vai entregando os pontos, aí começa a aceitar a banda de rock ocidental fazer na União Soviética, aí começa a ter um evento esportivo, que até o criador da CNN, que tinha uma Olimpíada só entre Estados Unidos e União Soviética. Então, o Gorbachev começa a entregar os pontos já ali a partir de 85 e 86. Então, a União Soviética vai entregando os pontos, vai ficando menos envolvida na guerra. Os Estados Unidos começam a arregaçar, financiar os partidos de oposição, financiar o separatismo na Iugoslávia, começa a... E aí, entre 88, 89 e 90, os partidos comunistas vão perdendo eleições, e 81 desagrega. Então, vai fenecendo, né, vai morrendo esse socialismo soviético e seus países aliados, até virar o que a gente tem hoje. Então, eu acho que esse é um bom panorama. Então, tem essas três datas importantes. 85, com a ascensão do Gorbachev, que vai implantar a perestroika das norte na União Soviética. 89, que era do Mundo de Berlim, e uma sucessão de eleições nos países do leste europeu. Tanto que tem até o massacre da paz celestial em 88 na China, que é uma tentativa de desestabilizar a China, com a visão americana. Já que está tudo sendo desestabilizado, vamos desestabilizar a China também. Só que a China não funcionou, né? E aí até morrer a União Soviética. Aí o polo cai e o mundo deixa de ser bipolar e passa a ser unimultipolar, essa forma estranha que a gente tem hoje. Né? Foi assim que acabou, coitados. Pessoal, vou convidar vocês a se inscrever no canal, vocês verem. Dá trabalho para fazer, a gente chama as pessoas, o cara vem aqui com boa vontade, conta essas histórias legais para vocês. Então, se inscreva no canal, ou veja aqui pelo YouTube Studio, que muita gente passa, vê o vídeo e não se inscreve no canal. Então, dá uma forcinha aí para a plataforma, dá uma relevância no canal. Ô Fábio, quero te agradecer imensamente aqui para estar batendo esse bate-papo bacana aqui com a gente. Fala um pouco aí das suas redes sociais, se você tem Facebook, se tem Instagram. Fala aí pra gente, por favor. Boa, Josi. Queria agradecer muito, assim, foi muito legal. Eu já imaginava o trabalho que eu tenho acompanhado e tal. Mas foi mais legal que eu imaginava, foi muito da hora. Pessoal, se inscreve, não custa nada. Custa alguma coisa, Josi? Não, é de graça. Não vai escrever não, né? Um like também de graça, que dá aquela coisa pro canal, para um conteúdo da hora, porque o Josi faz um trabalho sério, e eu também faço um trabalho sério, então vamos engajar. Quem se interessar por o que eu falo e tal, eu sou uma pessoa meio esquisita, meio vintage para rede social e tal, mas eu tento manter alguma coisa no meu Twitter, @FabioAdorno. Vocês vão ver o banner, tem umas bandeiras das Nações Unidas e tal. Eu tenho um Instagram, também tento mobilizar, assim, mas sem essa pujança dos influencers, mas é o @FabioAdorno_, da minha cara, e acho que até a foto aqui do banner da nossa entrevista. E tenho 2 canais de YouTube, um chamado No Coração da Tormenta, que tem umas entrevistas que eu faço lá com o pessoal legal, não tão sobre história, mas sobre coisas contemporâneas. Então, já vou até pré-convidar para 2022 o Josi, que vai fazer uma dobradinha lá. E tem o meu canal pessoal, Fábio Adorno, mas nas minhas redes sociais vocês vão se ligando. E todo mundo é bem-vindo. Inclusive, eu mantenho um clube de atualidades depois. Me procura nas redes sociais, a gente troca ideia, coloca a pessoa que se interessa, que tem umas... não só sobre a história, mas como a história impõe algumas coisas no contemporâneo, para vestibular, etc. E será um prazer aí conhecer vocês melhor. Beleza? Isso aí, muito obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.